Bom dia, bom dia, bom dia, sétimo ano. E aí, como é que vocês estão, meus amores? Preparados para mais uma aula de geografia, meus amores? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre escala, né? Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre localização do Brasil, que eu acho que vocês estão lembrados, né? Falamos um pouquinho sobre a localização do território brasileiro, tiramos várias dúvidas na live. E hoje a gente vai falar um pouco sobre representação e escala, tá lá na página 348. Então, o que acontece, meus amores? Se vocês pararem e pensarem, né? Um mapa é algo muito difícil de ser feito. Por quê? Porque o mapa, ele é uma representação, né? Pensando no mapa mundi, vamos primeiro. Ele é uma representação de uma superfície redonda em uma superfície plana. Então, quando você faz isso, isso requer que você siga algumas regras para que o mapa fique o mais próximo do real. Um dos fundamentos para elaborar mapa, porque cartografia significa fazer mapas, né, a arte de fazer mapas, um desses fundamentos principais vai ser a escala. A escala é fundamental para que você consiga fazer um mapa mais adequado, tá? Lembrando que os mapas são muito importantes, tanto os mapas menores, como o mapa da cidade, o mapa do município que a gente vive, né? O mapa do nosso estado, do nosso país, o mapa mundi, ele é muito importante. Ele é importante para que a gente localize os lugares, trace rota, quer dizer, né? Vamos por aqui, vamos por lá. Quando você vai para casa de um amigo, né? Tem várias possibilidades. Aí você vai pensar em qual que é a melhor. Obter informação sobre o território. Então, quando você olha um mapa de população, você sabe como que está distribuída a população brasileira, um mapa de vegetação e assim sucessivamente, tá? Informações sobre clima, altitude, relevo, hidrografia e tudo mais, tá? Mas como eu havia falado para vocês, a escala é um dos elementos mais importantes dentro da confecção de um mapa, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é a escala? Escala, meus amores, é uma proporção que existe entre o que é real e o desenho. Então, eu preciso ter uma relação entre o desenho que é real, porque senão cada um faz de um jeito. Então, você imagina a seguinte situação. Eu faço um desenho de uma casa, faço o desenho de qualquer jeito e dou para uma pessoa construir. Como que a pessoa vai saber com quantos metros eu quero cada parede, quantos metros que vão ter cada janela e cada porta e tudo mais? Não tem como a pessoa adivinhar. Então, eu preciso adicionar essa informação ali no mapa. E eu não posso fazer o meu desenho de qualquer jeito, né? Como é que a pessoa vai saber qual é a proporção entre o terreno, entre a casa? A casa vai até o final do terreno ou eu quero separar uma parte para o quintal? Então, eu tenho que ter essas informações. E a escala, ela nos ajuda. Então, vamos imaginar uma outra situação. Imagina que a sala de aula de vocês tivesse 4 metros. Cada parede da sala de vocês tivesse 4 metros de comprimento. E eu quisesse fazer um desenho dessa sala de aula de vocês numa folha A4, numa folhinha, né, do caderno, seguindo uma escala. Eu poderia usar a seguinte escala. Lembra que eu falei? Escala é uma proporção entre o que é real e o que é desenhado. Então, tem que ter uma relação entre a sala de aula e o desenho. Eu poderia fazer a seguinte relação. Cada 1 metro na sala de aula seria igual a 1 centímetro no meu desenho. Então, o que eu poderia fazer? Se 1 centímetro no meu desenho é igual a 1 metro na sala de aula, se a parede tem 4 metros, significa que a representação da parede no meu desenho teria 4 centímetros. Ok? Porque se 1 centímetro é igual a 1 metro e a parede tem 4 metros, então nós teríamos essa relação. A escala é importante para que o desenho fique de acordo com a realidade e cada um pode desenhar da maneira que quiser, tá bom? Então, se vocês observarem,
Todo o mapa, lá na página 348, 349, tem 4 mapas. Tem o mapa do município de Belém, o mapa do estado do Pará, depois o mapa do Brasil e o mapa mundi. Todos esses mapas têm uma escala. Então, olha esse exemplo da escala que eu coloquei para vocês aí, ó. 1 para 18 milhões. O que uma escala dessa significa? Se você olha isso daí no mapa, o que isso significa? Isso vai significar que a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 18 milhões de centímetros na realidade. 18 milhões de centímetros é a mesma coisa que 180 quilômetros, que ninguém fala, minha casa tem 18 milhões de centímetros, né? A gente fala em metros ou em quilômetros. Então, se você pegar o mapa da página 349, o mapa C, que mostra lá Pará e demais estados brasileiros, lá embaixo ele vai ter a seguinte escala: 0 a 630 quilômetros. Lembrando, fazendo uma pequena observação, o 7º ano a gente estudou um pouco de escala no ano passado, então vai tentando puxar pela memória de vocês também, tá bom? Então tá lá, quando vocês olharem essa escala 0 até 630 quilômetros, o que essa escala lá no mapa C da página 349 significa? Lembra, cada espacinho desse é equivalente a 1 centímetro. Então, significa que a cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 630 quilômetros na realidade, ok? Olha outro exemplo aí, para que vocês aprendam sempre a fazer, lembrar esse cálculozinho aí, ó. Olha essa escala aí, de 0 a 110 quilômetros. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro no meu mapa, 1 centímetro no meu mapa, você pegou a régua lá, mediu entre uma cidade X e Y, tem 1 centímetro, significa que, na verdade, na realidade, na vida real, existem 110 quilômetros entre essas duas cidades, ok? Aí, olha esse exemplo aí que eu dei para vocês. Qual é a distância real entre São Paulo e Belo Horizonte? Então, ó, vamos lá, usar essa mesma escala para analisar. Entre São Paulo e Belo Horizonte tem essa escala aí, de 0 a 110 quilômetros. Então, olha o exemplo que eu dei. 0 a 110 quilômetros significa que a cada 1 centímetro na realidade, 1 centímetro no desenho, tem 110 quilômetros na realidade. E aí você pegou e viu lá no seu mapinha que tem essa escala, que entre São Paulo e Belo Horizonte, você pegou sua régua e mediu e viu que tem 3 centímetros de distância entre essas duas cidades. Lembra do exemplo que eu dei para a escola? Para chegar na resposta, o que a gente vai fazer? Se 1 centímetro é igual a 110 quilômetros na vida real, 3 centímetros, o que eu preciso fazer? Só multiplicar 3 vezes 110. Então, entre a cidade de São Paulo e Belo Horizonte, existem 330 quilômetros de distância, tá bom? É muito simples, tá? É só fazer essa continha aí, tá? Multiplicar o valor em centímetros da distância das cidades do mapa pelo valor equivalente a cada centímetro, que nesse caso é 110, tá bom? Esse daí, por que isso é importante? Isso é importante para que vocês entendam quando vocês olharem o mapa, tá bom? Por isso que é importante que vocês entendam como é que é feita essa relação. Meus amores, estudem, tá? As páginas do livro que eu mandei na orientação, façam os exercícios, né, que forem necessários da semana passada, se alguém ainda não fez, tá bom, meus amores? Eu quero que vocês estudem, tirem dúvida na live que a gente tem nessa quinta-feira e um beijo no coração de vocês, meus amores. Tchau!